Oi, doutora. Boa noite, Boa Boa noite. noite. Tudo bom? tudo bem? Matando um pouquinho da saudade, né? Não é? Tô doida pra te dar um abraço. Oh, obrigada. Coisa boa. Tudo bem, Doutora, doutora? Tudo ótimo, prazer. Igualmente. Seja bem-vinda. quando Obrigada. estiver vindo em Fortaleza, avisa pra gente marcar uma gravação do nosso podcast, viu? Aviso, combinado. Boa ideia. Bacana, gente. Então, obrigada. Boa noite para quem está aqui assistindo a gente. Hoje nós estamos aqui, né, com a minha sócia, a doutora Luciana Pessoa, que é médico veterinário dermatologista, alergologista. E hoje nossa convidada especial direto do norte aqui, né, representando o norte, doutora Ana Lídia Targino, que é médica veterinária, cirurgiã, tem uma rotina aí pesada. Olha, Às vezes eu tento falar com ela, ela, tia, se não dá, é uma cirurgia atrás da outra. E eu, doutora, problema bom, adoro problema bom. Mas, inclusive, sobre essa correria, é o que a gente vai falar hoje, né? Que é essa rotina de quem trabalha na veterinária. A gente está falando aqui no decorrer de todo esse mês isso, que é uma rotina pesada, né? Tem aí longas horas de trabalho, trabalho em pé, exaustão, né? a exaustão. E aí o nosso tema, e por isso que trouxe o nosso tema hoje, né, que a veterinária não é maratona sem treino. E a gente convidou aqui a doutora Ana Lídia, justamente porque eu acompanho ela nas redes sociais. Quem não estiver seguindo ainda, segue agora, né, a doutora Ana Lídia Targino, que ela tem uma rotina muito bacana e eu fiquei impressionada, que é uma rotina não só de cuidado com o animal, né, dos pacientes, mas principalmente do corpo, da alimentação, e eu fico encantada que ela cuida até da mente. Que ela gosta Coisa de ler, e boa. eu também, E e eu eu vivo também. acompanhando. Então, doutora, seja muito bem-vindo, né? Me fala aí um pouquinho como é conciliar essa rotina louca, essa maratona aí que é ser médico veterinário. Tice, mais uma vez, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Então, eu sempre fui muito de rotina. Sempre, né? Então, sempre que eu saio dela, algo acontece de não muito bom. Então, assim, inclusive até já usei como tema de terapia. Eu disse, eu não consigo sair da rotina. E minha psicóloga diz, Ana, mas todo mundo consegue, busca o que você tem excesso, né? Só que a gente sabe que o excesso também não é bom. É, Sim. é verdade. Então, eu consegui trazer para o meu trabalho esse benefício da rotina. Eu preciso acordar às 5 horas da manhã, fazer meu de jejum e treinar. Chego para, organizo minha alimentação do dia, vou trabalhar, passo o dia na alimentação certinha. Chego em casa por volta de 20 horas, mais ou menos, depois de um dia da rotina. Vou ler, que é um novo hábito, Tice, né? Coloquei no finalzinho de 2025 e aí estou amando. É como se fosse assim, ai, começou uma fofoca, tem que terminar. Perfeito. Né? Boa analogia. Sim. E aí, pra mim, está sendo maravilhoso. Então, eu sou muito de rotina, né? E eu consigo descansar na minha rotina louca. Olha que legal. Isso. E quando é que eu descanso? O descanso pra mim é eu conseguir ir treinar cedinho. O descanso é eu conseguir no meu horário de almoço. Descansar o juízo, 20 minutinhos. É chegar em casa, ler um capítulo de um livro. Então, assim, com essa rotina sequenciada, eu consigo trazer qualidade de vida pra mim e melhora na entrega do meu trabalho. Perfeito. Isso é muito bacana, viu? Muito legal. Eu acho que a E rotina, ela faz com que o ser humano tenha interação consigo, isso. né? Porque quando você, pelo menos eu também, doutora, sou assim, quando eu saio do meu eixo, que não necessariamente é como a sua rotina, mas eu tenho a minha rotina aqui. Então eu já Isso. imagino, vou fazer isso, 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 isso. Se eu pular daqui pro terceiro, pronto, acabou. É. É um fato tão extremista ao Me dá uma ponto de agonia. que isso, por exemplo, eu preciso. Hoje o pessoal do trabalho vai combinar de sair à noite. Mas eu já tô pensando assim, meu Deus, vou sair, aí amanhã eu não vou conseguir acordar tão cedo. Não, não vou. Não consigo ir. Aí o povo, Vai tu tá pular, né? deixando. Alguma etapa. Exato, tipo, pra mim não funciona realmente.
E é uma questão de educação emocional também, porque eu perco momentos especiais, né? Eu perco convívio com o pessoal que eu gosto, com os meus colegas. Minha gente, calma, eu estou trabalhando isso, vai dar certo. E lembrando que as Tem que pessoas ter um também passo a gostam de passo. estar com você. É. Exatamente. Eu gostei, doutora, achei interessante que a senhora falou, né? O descanso para mim é isso. E é importante porque a gente falou, inclusive na live passada, né, sobre colocar alguma atividade física na sua rotina, mas que isso não seja um peso, não seja uma Sim. Isso. cobrança a mais para colocar em você. Então, é importante isso, que o descanso, ele é diferente para cada um, né? A senhora falou que às vezes o seu descanso é ler, às vezes é ir para academia, às vezes é descansar 20 minutinhos, juiz ali, fechar os olhos, ficar sem nada, né, no Exatamente. ócio criativo, Isso. que a gente falou isso na live passada. Então, cada um tem o seu descansar, o seu desopilar, né? Isso é até interessante porque essa semana a gente vai lançar mais um episódio com a secretária do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do Ceará, e ela é uma maratonista, né? Ela já tem aí uma certa idade e ela é maratonista, cheia, foi para São Silvestre, ela vai contar a experiência dela lá na Eita, que live, Sorrisão, né? no maravilha! episódio. E eu tô inspirada nela, viu? Desde dezembro, que já tô entrando no pico. Daqui uns 3 meses, acho que eu consigo Hum. fazer a minha primeira Acho que corrida. daqui a Eita, pouco eu coisa perco a minha sócia boa! Artice, porque lá está, ó, Não, Leva. pronto. a gente está aqui falando de equilíbrio, vamos equilibrar que é a Sim. coisa, né? Doutora Ana Lídia, me diga uma coisa, eu tenho uma curiosidade assim para perguntar. Se eu pudesse ouvir isso de cada médico, para mim seria inclusive importante, né? Quando foi que você percebeu, doutora, na sua rotina aqui, sua rotina da faculdade, o seu ex, você veio fazer o ex aqui em Fortaleza, Sim. né? Fez comigo, muito bacana, mas assim, a gente vê que é uma correria, e sai da faculdade já é corrido, o ex, aí já começou a trabalhar logo em seguida, que você já estava muito bem preparado, né? Inclusive tecnicamente falando. Agora, quando foi que você percebeu que se não cuidar da sua rotina, ela não seria saudável? Disse, quando eu iniciei na área da veterinária, iniciei como plantonista. E a vida de plantonista é aquela correria. Embora eu ainda conseguisse colocar uma rotina, né, nessa situação, porque eu trabalhava à noite, no outro dia folgava. Mas assim, chegou um momento que eu não conseguia entregar tudo o que eu queria, né? Ah, Eu não conseguia estar com minha família, final de semana, porque eu estava extremamente cansada. Eu não conseguia, passar do horário com o paciente. Então, assim, qual foi a virada de chave para mim realmente? Foi quando eu percebi que não era falta de força, era o excesso da sobrecarga, era o cansaço. E aí eu disse, tá, preciso reorganizar, né, essa questão da minha vida realmente para eu conseguir produzir melhor. Sempre fui muito ativa a nível de, ai, não parar, de querer resolver tudo, de querer treinar, querer trabalhar, querer estudar. Mas assim, eu não estava conseguindo encontrar o ponto fixo do equilíbrio. E o equilíbrio é exatamente isso que você falou, né? É a gente conseguir chegar a um ponto em sim, comum para atuar em todas as áreas de forma eficaz e você não conseguir, e você não precisar, na verdade, chegar à exaustão. Perfeito. exato, Que exato. bom, bacana. Porque isso dá justamente, a gente, casa com o que a gente vem falando aqui esse mês, né? Esse equilíbrio, ele começa com o básico, com a alimentação, com o sono, com a atividade física. E muitas vezes a gente, às vezes até parece chato, mas você está mandando eu me alimentar direito, você nem era nutricionista. Está mandando eu ir para fazer atividade, você nem é educadora física. Mas a gente está falando aqui, gente, de estratégia profissional. Isso. A profissão veterinária é uma maratona, tem uma rotina de maratona, né? É, A gente vê aqui que quando o veterinário ele só aguenta, ele não está bem. Não está você bem, falou tudo. não é? Bacana. É interessante que o que é que eu queria entender aqui, doutora? Quando você disse que quando muda uma coisa na sua rotina, quando você não consegue ter esse autocuidado, sempre dá alguma coisa errada, parece que o universo conspira, né? A favor, não é contra, mas é a favor de você manter a rotina. Mas, assim, pela sua percepção, o que é que muda na performance profissional quando você mantém esse autocuidado? Pelo menos assim, de forma bem pessoal, né?
Eu consigo ter mais empatia, eu consigo conversar melhor, eu consigo ter mais paciência, porque assim, eu já acordo com 400 miligramas de cafeína correndo no meu corpo. E aí, o dia que tá aquela loucura, aquele caos, eu preciso realmente encontrar o eixo, desacelerar, dizer, tá, vamos lá, vamos colocar o pé no acelerador e começar o dia de hoje, né? Então é exatamente isso. Legal. Que bom, que bom. É, a gente vê que a veterinária, ela é uma carreira a longo prazo, né? Porque o veterinário, ele vai ficar praticando, ele tem que estudar, o médico ele tem que estudar, continuar estudando. E essa maratona, essa correria, ela não tende a melhorar. Eu Sim, vou falar assim, ela não tende a mudar, né? A diminuir. Na verdade, você tem que aprender a equilibrar as coisas, né? Porque quem se prepara, normalmente, não abandona a profissão, não adoece, não se É frustra. verdade. Né? isso. Até você falou aqui que às vezes quando alguma coisa sai do eixo, acaba causando até uma certa frustração. Mas a gente entende isso, né? E como o autocuidado, gente, a gente volta a falar aqui, o Vetcast a gente fala muito sobre isso. O autocuidado, esse autocuidado, ele é uma estratégia de carreira, de profissionalismo para vocês. Doutora, que conselho você daria hoje para o veterinário que está começando? Ele vai já entrar no ESO, né? Vai começar aquela correria de ESO, Uhum. faculdade. O que é que você conseguiria dar de dica para essa turma que vai já entrar no mercado, mas já está começando a correria? Quando se recebe um diploma, você quer jogar tudo que você aprendeu, né? Sim. Você, eu acho que eu vou ser muito boa nisso. Então, vou lá dar meu sangue. Isso é ótimo, perfeito, né? Mas assim, existe um limite que você vai precisar trabalhar para você não chegar no ponto de exaustão e isso reduzir a qualidade do teu atendimento, do teu trabalho, da tua saúde. Então, assim, é ir com todo o gás, mas ir pisando no freio. Né? É você conseguir o que eu vejo na rotina de alguns colegas veterinários. Ah, pega plantão manhã, tarde e comecinho da noite em um local, noite inteira em outro, final de semana em outro. Gente, vai chegar um momento que você não vai conseguir produzir, Exatamente. você vai ser só mais um profissional. Exatamente. Igual tantos outros. Você não vai conseguir estudar, você não vai conseguir entrar em especialização. Uma Perfeito. simples aula online você não vai conseguir, porque o menor do tempo que você tem livre, você vai precisar descansar. Você vai Sim, querer descansar, né? Então, assim, é claro que essa questão de se entregar. Eu sempre me entreguei muito, né? E por isso que acho que hoje nós estamos aqui Sempre foi muito conversando. intensa, né? Foi muito intensa. Sim, isso, conversando sobre isso, porque eu sempre entreguei muito e eu consegui chegar nesse padrão de exaustão, né? Então, hoje eu tenho um equilíbrio muito básico dessa questão de conseguir conciliar tudo, conseguir entregar muito bem, mas porque eu conheci o outro lado, né? Então é assim, ah, tá formando agora, tá naquela sede de aplicar, perfeito, aplica, mas organiza o teu tempo, né? Para uma saúde mental, para uma atividade física, para conseguir estudar, a gente não pode estabilizar, né? Na profissão, não só medicina veterinária, mas como qualquer outra. Eu já sim, venho também de uma primeira graduação, que é educação física, e também lidava com a saúde e atualizando a todo momento. Eu até brinquei, era sim. no tempo do óleo de coco. Ai, óleo de coco é perfeito. Na outra semana, não presta pra nada. Então, assim, se você não for atualizando, você vai ficando pra trás, né? Então, Perfeito, precisa esse tempo de descansar também. E tem que ter cuidado perfeito. para não entrar naquele burnout antecipado, né? Isso. Porque Tipo assim. você. Essa semana eu escutei isso numa consulta. A responsável pelo bebezinho é psicóloga e ela estava dizendo: como é a sua rotina, doutora? Aí eu contei: é assim, 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 assim. Como é que você dá conta? Aí eu disse: antes de chegar na minha casa, eu parei em algum lugar, tomo um café, vejo pessoas, não precisa ser as pessoas que eu estava trabalhando nesse momento, e com isso eu dou uma relaxada para ir para o próximo paciente. Aí ela: Perfeito. você está certa, porque até você chegar na sua casa, tomar um banho,
se organizar para ir para o próximo paciente, você já vai estar pensando no paciente. Então, você Isso. não vai dar conta de tudo. Então, desde o dia que a gente começou a fazer o VetCast, que eu venho aprendendo também com cada um dos profissionais que passam para conversar conosco. Por quê? Por exemplo, você está falando agora tudo isso que eu já sei. Outros também podem saber, outros não sabem, né? E, ao mesmo tempo, chega num funil onde você diz assim, mas realmente eu já sabia, eu só não queria era entender. Isso. Porque dói. A exaustão, ela dói, Você se cobra a né? todo tempo, não Exato. consegue chegar em um limite, né? Um limite específico, não. Até aqui tá bom. Não, você sempre quer mais. E você diz assim, não, não posso parar. Isso. E E agora eu lhe conto que esses profissionais que estão saindo agora, eles daqui a pouco se eles não se cuidarem, vão ter essa exaustão. Porque eu isso. já vejo gente que faz. Vai fazer o que esses dias, doutor? Não, vou trabalhar. É, Aí eu vejo nas redes sociais, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vai fazer o quê? Não, eu tenho plantão 24 horas. Não, eu tenho plantão de 32. isso. Eu Eita, aguento o Jesus. que meu colega aguenta, Exatamente. né? Ou então diz assim, não, eu ainda tenho 25. Tô novo. Eu já escutei isso também. Gente, interessante olha, Aproveitar que eu tô novo. Exato. eu já escutei isso. E é interessante porque assim, o Vetcast ele tem justamente essa missão, né? Melhorar o lado profissional do médico veterinário para que ele entenda como tudo faz parte do ciclo. Então, assim, muita gente fala assim, é porque eu tô novo, eu tenho energia, mas vai parar, mesmo novo, vai parar uma hora, É né? o famoso tudo pode, nada compromete. Isso. Outros dizem assim, ah, é porque eu preciso do dinheiro, mas aí acaba gastando muito mais dinheiro porque não Exato. para pensar no que realmente está fazendo. Então, a gente Isso. sempre fala de como a gente tem que pensar estrategicamente. Eu estou aqui, eu não sou médica veterinária, né? Eu sou administradora, mas eu estou aqui com duas médicas veterinárias. E como administradora, eu tenho esse lado que eu consigo enxergar dessa forma. De quando você Disse, e para para muitos pensar. nem veem o que entrou. Não, É, não vê porque já entrando e saindo, e não consegue nem manter uma rotina financeira. Então, É. quem está nesse problema, gente, volta lá no VetCast, no canal no YouTube do VetCast. Já falamos muito sobre educação financeira prática para médicos veterinários, tá? Veja Então, episódio com Rosita Lavu. veja os episódios com a Rosita Lavô, que ela dá dicas de ouro e de graça para vocês ali. É interessante. Gente, então, assim, dicas básicas, né, desse mês, que a gente está falando muito de Janeiro Branco, do cuidado da saúde mental, inclusive dentro das empresas, porque vem aí a nova NR1, né, onde as empresas vão ter que ter essa colaboração aí com os colaboradores para que possam ambos cuidar da saúde mental dentro do ambiente. E interessante que coisas básicas, alimentação, sono, descanso. Doutora Ana Lídia trouxe aqui pra gente, né, o descanso dela. Gente, sono e descanso não é a mesma coisa. Já Nada. falamos em outra live aqui sobre isso, tá? Mas ela disse que o momento de descanso, ler, correr. Gente, até na live passada teve uma pessoa que estava participando e falou: assistir um doraminha. Pode ser também, né? Quem gosta. Eu gosto também. Então, assim, muitas vezes a gente vê, doutora Ana Lídia, os médicos na correria. E, às vezes, a recepção, o auxiliar, às vezes os donos das clínicas não conseguem entender e é sempre pedindo, faz mais essa consulta, às vezes é uma atrás da outra, ou só mais essa cirurgia, você aguenta, eles mesmos dizem, às vezes, você é nova, né? Faz só mais essa cirurgia. Então, assim, o que é que está por trás, doutora, assim, do seu ponto de vista pessoal, do que ninguém vê, do que ninguém fala, né? De quando diz, doutora, só mais uma consulta, fala só com mais esse cliente, ou faz Eita. só mais essa cirurgia e você já passou ali de 10, 12 horas de trabalho, tá doida para ir para casa, mas ainda tem esses pedidos. O que é que ninguém vê ali naquela hora? a responsabilidade emocional com o paciente, Sim. né?
Porque assim, como você falou, ah, tá, é só mais um atendimento. Não, não é só mais um atendimento. É mais um problema para eu resolver, né? Embora Sim, sejam problemas que eu ame resolver, mas é uma vida que eu preciso salvar. É um diagnóstico que eu preciso fechar, né? É uma cirurgia que eu preciso estudar, planejar. A questão do manejo cirúrgico do paciente, a minha área de atuação hoje mais específica é a oncologia, né? Então, eu lido diariamente com procedimento de eutanásia, eu lido diariamente com conversas difíceis com o tutor sobre paliativo. O fato de chegar e falar para o tutor, olha, infelizmente a biópsia eu recebi e confirmou uma neoplasia maligna, um câncer. Então, assim, nunca é só mais um. Nunca é, né? É um diagnóstico, é um tratamento, é uma cirurgia que, no caso de manejo cirúrgico, você planeja a cirurgia, executa, você acompanha o paciente em pós-imediato e você vai prezar da assistência, no caso da oncologia, né? Até o último dia de vida desse paciente, seja ele com quimioterapia, seja ele com medicações de paliativo. Então, assim, é você para tudo. Interessante. Então, sempre importante a gente pedir assim, essa análise, essa visão verdadeira, porque aqui a gente quer sempre mostrar o que está por trás, né, na realidade. Por isso que o nosso nome é Na Pele do VET, porque é a pele de quem sente ali a dor, né? E muito exatamente. interessante eu quero trazer isso. Então, a senhora falou aí da responsabilidade emocional com o paciente, o que casa muito bem com o que a gente está falando, né? Aqui, esses dias que a saúde mental, ela muitas vezes ela é ignorada pelos profissionais. E os profissionais lidam com o luto. Vocês lidam com o luto diariamente. E Isso. muitas vezes a clínica, ela se preocupa muito com o luto do responsável do animal, mas não com o do médico veterinário. E como a gente deve ter essa visão? Né? O luto não só do médico, como da recepcionista, da gerência, do auxiliar que lutou ali junto com o médico pela vida daquele animal, né? Cria vínculos, todo mundo acaba criando Isso. vínculos A com o gente animal. também sente dor, né? Isso. E é muito difícil. É muito difícil você precisar dar uma notícia ao tutor. É muito difícil você encaixar um paciente oncológico no paliativo. Eu tenho uma frase que, quando eu vou conversar, dar aquele primeiro passo sobre uma possível eutanásia, eu falo sempre pro tutor, eu digo, olha, a dor de um luto para nós, ela é uma dor psicológica. A nossa dor é psicológica, né? Nós vamos perder, vamos sentir aquele luto, viver aquele luto. Mas assim, e o pet, que está com a dor física incurável? Para alguns cânceres, uma dor considerada torturante. Sim. Eu sempre falo, você vai ter psicológico para acompanhar o processo de um câncer em estado terminal? Porque se você disser que vai ter, independente do que você assumir como decisão, eu vou segurar a sua mão e não vou soltar. Que Então, bonito isso. assim, para essa conversa, eu precisei fazer terapia para aprender. Porque, assim, se eu for de fato decair com todo e qualquer paciente, que eu vá fazer um manejo quimioterápico, que eu vá fazer uma eutanásia, eu não conseguiria manter-me por muito tempo, né? Então, meio que eu consigo me blindar e eu só penso assim, o que é melhor para o meu paciente, Sim, né? O que é melhor para o meu paciente hoje é o paliativo. O que é melhor para o meu paciente hoje é cessar o sofrimento. Então, tem toda essa questão realmente da gente conseguir se blindar para oferecer e escolher o melhor sempre para o paciente. é perfeito a senhora ter falado isso. Eu estou até aqui procurando o livro, eu tenho um livro para te indicar. Que legal. Muito bom, de uma parceira nossa aqui do VetCast. Olha, tá aqui ele. Vou mostrar ele aqui para você. Do VetCast, que é uma minha sócia na questões de saúde mental dentro das empresas, doutora Juliana Sato, lá de São Paulo, que ela lançou esse livro no final do ano passado, que é Luto no Contexto da Medicina Veterinária.
É uma leitura super agradável. A gente até já fez uma live aqui sobre ele, no Sim. lançamento do livro dela. Eu tenho várias marcações, porque é muito especial esse livro, e ele fala de todo o contexto, né? Do contexto, inclusive, de ajudar o médico veterinário a lidar com o seu próprio luto e ajudar o responsável a lidar com o luto dele. É Isso é muito importantíssimo. bacana, porque ela, inclusive, ela tem após, né, em casos emergenciais na medicina veterinária. Ela é uma psicóloga que ela se inteirou mesmo, entrou no mundo da veterinária e fez esse trabalho incrível desse livro. Já fica a dica aí, ó. Vai Já gostar. anotei aqui, tá? Sei que você vai gostar. Gente, muito interessante a gente falar sobre isso, porque a mente, muitas vezes, a gente pode não estar com o corpo cansado. A gente falou aqui, né? Tem gente que está saindo da faculdade, está novinho, está com a idade boa, Hum, às vezes conseguiu ainda estar com a saúde física boa, mas a mente, ela sobrecarrega muito rápido. Vai sobrecarregar muito rápido, né? E a mente é justamente o que a gente falou nas lives passadas. Se você está cansado, se você não dorme bem, não se alimenta bem, se você não descansa, sua mente não descansa, a percepção que você tem do outro, ela é comprometida, né? A gente Isso. trouxe aqui a doutora Katiuska, se eu não me engano, o Guilherme sim. falou sobre isso. Ela é neuropsicóloga e ela trouxe aqui na live anterior falando sobre isso, que a percepção do médico veterinário, ele muda, não só em relação ao paciente, né? Você pode, às vezes, demorar uma semana para dar um diagnóstico, mas você poderia ter dado antes se você tivesse com a mente descansada, Isso. né? Eu costumo Muitas vezes dizer. Pode falar, Tis, desculpa. a percepção, só concluindo aqui, a percepção do ambiente, né? Às vezes a gente vê, como eu dou consultoria nas clínicas, a gente percebe como é arranhado a comunicação entre recepção e médico veterinário. Mas isso muitas vezes acontece também pela percepção do ambiente que está comprometida pelo cansaço. Porque a Isso. gente, né, a doutora até explicou lá, neurologicamente falando, por que que eu fico pensando, o que é que o outro está falando de mim? Por que que ele falou assim? E isso tudo é por mente cansada. Então, como é importante a gente manter esse descanso? Gente, repetindo, sono é uma coisa e descanso é outra, né? Doutora É. Lu, você ia falar alguma coisa agora pra gente? É, eu ia comentar aqui para a doutora, assim, eu lembro uma época da minha vida que eu fui sabotada pelo meu corpo. Porque Uau. ele me dizia, você ainda pode, Isso. vai, você É. ainda pode. E a minha mente, ela plugava, ela dava um bug. Ela fazia, às vezes eu estava aqui, eu sabia que o meu corpo ele tinha que andar, mas eu fazia isso. Exatamente. Não é falta de força. O corpo Tomava aguenta. vitamina, Eu dormia. anotei sua frase. Não era falta de força, era o excesso da sobrecarga. Isso. E a Eu gente é anotei. sabotado, a gente é sabotado mesmo, É. porque a exigência do mercado, a exigência de quem, digamos assim, nos paga, né? Diz, vai, precisa, tem paciente, tem um momento para você descansar, depois daqui você descansa. Isso. Só que o teu corpo, ele aguenta a tua rotina até tal hora, né? Porque o teu plantão é até tal hora, depois daí é outro plantonista. E às vezes, numa clínica, até o plantonista chegar, o outro, você ainda tem que dar o gás. E às vezes o teu gás já acabou. É verdade. Verdade. Então, gente, para quem está assistindo aqui a gente, veterinária não é maratona sem treino. Tem que estar preparado, tem que cuidar do corpo, da mente, né? Inclusive, se preparar para assistir o episódio que a gente vai lançar quarta-feira com a secretária do Conselho Regional de Medicina Veterinária, a doutora Cris, que está incrível, maratonista, que foi para São Silvestre, vai contar a história dela para a gente. Legal, viu? Doutora, a gente tem que, eu gosto de conversar, mas a gente tem que ir para os finalmente, né? Infelizmente. Dicas práticas, doutora Ana Lídia, para quem quer começar agora a dar assim, uma mudança de leve, nada pesado, nada que seja de sobrecarga, mas uma dica prática para fazer uma mudança de leve para começar essa semana ainda, aproveitando que hoje ainda é segunda. Tá, vamos lá. O que eu digo, uma das mais importantes, né? Ou se não a mais, é iniciar o cuidado do psicológico, tá?
Se vez por outra dá um surto, gente, é terapia, pelo amor de Deus. Então, assim, buscar um controle emocional, né? Falando sério. Mas é buscar esse controle emocional, buscar o seu eixo, o seu ponto de equilíbrio, procurar liberar essa endorfina de forma Sim, prazerosa, não que, né, trabalhar, atender não seja, mas assim, sair um pouquinho da caixa. Ah, eu não gosto sim, de academia. Vai para um beach tennis, vai correr na rua, faz uma sim, caminhada, convida um amigo, né? Então, é cuidar do corpo e da mente. sim, É conseguir esse equilíbrio, né? Sendo que é muito difícil, É, claro. Não dá para viver no perfeccionismo o tempo todo. Mas eu acho que um bom começo é exatamente isso. E só sim. para você entender, mesmo com essa minha rotina de treino, alimentação, eu ainda sentia falta de encaixar assim, não, tá básico. Eu quero encaixar assim outro hobby, né? Em 2025 comecei a costurar. Ai, tô estressada, eu quero comprar uma máquina. Aí meu esposo, minha filha, mas você nunca costurou. Aí eu disse, mas eu vou aprender. Em 2 semanas eu fiz um look. Quem me ensinou? O uau! TikTok. Perfeito, adorei! Não tinha nada de técnica, né? Então, assim, por mais que a gente ache que não, tá tudo muito perfeito, sempre vai ter algo que vai despertar. É uma chave, assim, que você gira a chave e Sim, dá outro sentido para a vida, né? Então, costurar para mim foi outro sentido para a vida. É, legal. então voltei a nadar. Ah, tô estressada nas férias, vou pra natação. Então, assim, gente, sai do óbvio, né? Faz coisas Sai do óbvio, inesperadas. Isso! adorei. Faz coisas inesperadas que você sempre teve vontade e nunca fez. Encaixa na sua rotina, final de semana. A questão da costura, eu usava muito final de semana, né? Quando comecei. Então, assim, pra mim foi maravilhoso. Então, é você conseguir fazer coisas legais, coisas que vão desacelerar a sua mente, né? Legal. Fora do trabalho. Nada que, vou fazer um curso. Não, aí tá por fora realmente. É você fazer algo que tá totalmente desligado, que você vai desligar da sua rotina. Legal, bacana. Perfeito, perfeito. Bacana. É isso aí, gente. Foi uma dica bacana. Até anotei aqui para mim também. Eu adoro a frase, né, de que a gente tem que falar o óbvio, mas essa Isso. sai do óbvio, eu adorei. Eu vou copiar e usar, tá? Vou praticar também. Eu vou praticar essa semana. Depois eu vou te dizer o que é que eu vou fazer. Tá, olhe, quando eu for pra Fortaleza, vai rolar uma corrida, hein? Opa, Eita! tô em preparação. Se você tiver paciência, Eu tenho, não se adoro. preocupe. Tô dentro, tô aceitando. Cici, uma coisa muito importante que eu acho que eu acho que é o foco principal, né? Assim, finalizar realmente essa conversa com essa frase. É que o veterinário, ele precisa realmente, o cuidar de si não vai afastar da profissão, né? Ah, mas eu vou perder um plantão final de semana, mas é para você descansar. Para segunda-feira você voltar com todo o gás. Sim, Então esse descanso ele vai te manter na profissão por mais tempo, sim, né? Você vai conseguir ter Perfeito. aquele equilíbrio de trabalho, 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 vou chegar um dia e vou pausar, porque eu preciso desacelerar. Então isso é o que mantém na profissão, né? É a gente legal. conseguir chegar nesse ponto de, preciso realmente descansar para amanhã eu dar o meu melhor. Não dá para você dar o melhor todos os dias na exaustão, é impossível, é humanamente impossível. Perfeito, Legal. perfeito. Adorei essa dica final. Uhum. Gente, é isso aí. Veterinária não é prova de resistência, tá? É uma construção de consistência, porque vocês têm uma Isso. longa carreira pela frente. Doutora Ana Lídia, muito obrigada. Foi ótimo ter você aqui. Adorei nosso bate-papo, nossa troca aqui de livros, inclusive. Doutora Lu, muito obrigada. Foi ótimo ter você.